se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. O Vaqueiro Fantasma. A madrugada se estendia como um véu de breu sobre a planície esquecida de Santa Malvina. As estrelas estavam ocultas por uma névoa espessa que parecia rastejar do solo, como se a própria terra estivesse soltando seus mortos. No centro do vilarejo, o sino da pequena capela tocou sozinho, sem vento e sem ninguém por perto. Os mais velhos diziam que aquilo era sinal de que o vaqueiro fantasma voltará a cavalgar. Dona Ritinha, a curandeira do povoado, acendeu 7 velas de sebo e trancou sua porta com cruzes feitas de cipó. Ela murmurava antigas preces em tupi, passadas por sua avó, que jurava ter visto o vaqueiro atravessar a mata montado em um cavalo sem olhos. Os cães latiam para o nada, e galinhas se agitavam como se pressentissem um predador invisível. A vila estava viva de medo. Na estrada de barro que levava à antiga fazenda dos cordeiros, o som de cascos ecoou entre as árvores, ritmado e lúgubre. Um jovem tropeiro, desavisado e bêbado, caminhava na direção oposta, cantarolando desafinado. Quando o som dos cascos se aproximou, ele parou, tentando enxergar na escuridão. O que viu depois o fez largar a garrafa e cair de joelhos. Montado em um cavalo negro coberto de correntes, o vaqueiro apareceu. Tinha a pele costurada em alguns pontos, olhos brilhando em brasas e um chapéu largo que cobria parte do rosto deformado. Não falou nada. Apenas apontou para o peito do homem com um dedo de osso queimado. O tropeiro gritou, mas o som morreu antes de sair. Seu corpo caiu com os olhos virados, coração estourado. Na manhã seguinte, acharam o corpo do jovem com a boca cheia de terra e as unhas quebradas como se tivesse tentado fugir de seu próprio túmulo. O padre recusou-se a enterrá-lo no cemitério sagrado e mandou cavar uma cova longe, na beira do rio. Ele sabia. Todos sabiam. O vaqueiro tinha começado sua colheita de novo. As histórias do velho José, o cego da praça, voltaram a circular. Diziam que o vaqueiro fora traído por um coronel, morto a chicotadas, e que seu corpo jamais descansou. A cada 7 anos, ele voltava, buscando justiça com as próprias mãos malditas. E quem cruzasse seu caminho era marcado. As crianças foram proibidas de sair após o pôr do sol. Portas reforçadas, preces murmuradas. A rádio comunitária transmitia apenas músicas religiosas, como se a fé pudesse barrar o que vinha da escuridão. Mas a névoa voltava toda a noite, mais densa. E com ela, os cascos. A fazenda dos cordeiros era uma ruína em pé, com janelas quebradas e o telhado engolido por musgo e morcegos. Diziam que ali, há mais de um século, o vaqueiro Juvencio trabalhou até os ossos, fiel ao coronel. Mas o patrão o mandou matar por inveja de sua popularidade com os peões. Juvencio foi amarrado a um tronco e açoitado até a pele soltar. Depois, seu corpo foi queimado e jogado no brejo. Contam que, na mesma noite, uma tempestade varreu a fazenda. O coronel enlouqueceu, arrancando os próprios olhos. Sua família inteira morreu em acidentes inexplicáveis nos meses seguintes. Desde então, toda geração que tenta ocupar a fazenda sofre mortes trágicas. E agora, em 2025, uma empresa agrícola decidirá comprar as terras e reativar o pasto. O primeiro capataz contratado, Sr. Valmir, era homem bruto, sem medo de reza ou lenda. Ele riu ao ouvir sobre o vaqueiro fantasma e, como desafio, decidiu dormir sozinho na casa principal. Levou cachaça, uma espingarda e um rádio de pilha. Quando amanheceu, encontraram o rádio derretido, a espingarda enferrujada, e Valmir, bem, não era mais Valmir. Seu corpo estava preso ao tronco antigo, os braços quebrados como os de um boneco, e sua boca recheada com palha de milho. No peito, haviam letras marcadas a ferro quente, traidor. A empresa suspendeu as operações, mas os danos estavam feitos. A terra fora tocada, o selo profanado. Dona Ritinha voltou a alertar, enquanto não desfizerem o pacto com sangue, ele não vai parar. Mas ninguém sabia como fazer isso. O pacto original havia sido enterrado com os ossos do coronel, que, segundo lendas, apodreciam em um caixão de ouro escondido nos campos.
Alguns jovens corajosos, ou idiotas, decidiram ir até a fazenda à noite com celulares e drones, querendo filmar o fantasma e viralizar. Apenas um voltou, mudo, com o cabelo branco e o olhar vazio. Sua mãe disse que ele agora só murmurava uma palavra: chicote. O prefeito de Santa Malvina decretou toque de recolher e pediu reforço da polícia militar, mas até os soldados recusaram-se a entrar na estrada da fazenda. Um deles acordou com o rosto coberto de sangue de boi, sem ferimentos, mas com a farda marcada por ferraduras. As cruzes que haviam desaparecido na estrada começaram a reaparecer sozinhas, feitas com ossos. E um novo boato correu: Juvencio agora estava buscando descendentes do coronel para terminar o que começou. Numa noite em que a lua cheia parecia um olho doente no céu, um vento frio começou a sussurrar palavras nas casas do vilarejo. Primeiro pareciam apenas assobios, mas logo as frases ficaram claras. Onde está meu chapéu? Cadê meu cavalo? Me pague o que é meu. As crianças choravam sem razão, apontando para cantos vazios dos quartos e dizendo que um moço sem carne que estava olhando. As velas acesas apagavam sozinhas, e os espelhos mostravam imagens que não refletiam ninguém da casa. O vaqueiro estava perto. E mais furioso. Dona Ritinha, agora cada vez mais fraca, reuniu alguns anciãos da vila para um último ritual. Enterraram oferendas no antigo campo de boiadas e queimaram resina e ossos de galinha preta. Mas algo deu errado. Uma das anciãs caiu em transe e começou a cantar uma moda de viola em língua morta. Seus olhos sangraram até que a mulher morreu. Naquela noite, um clarão iluminou a velha fazenda e muitos juraram ouvir o trote do cavalo cortando os céus. Quando o sol nasceu, a escola estava coberta de cinzas e a igreja do vilarejo havia sido riscada com sangue. Não haverá paz sem justiça. O rádio voltou a tocar sozinho, mas agora só repetia um lamento de berrante, dia e noite. Um som que parecia atravessar o osso, fazendo o coração bater em descompasso. A cidade começou a esvaziar. Famílias inteiras fugiram. Os poucos que ficaram, trancaram-se como num sítio cercado por medo. Um menino chamado Cauê teve um sonho onde cavalgava com o vaqueiro, e ao acordar, estava com as mãos cobertas de barro e com marcas de corda nos pulsos. Ele dizia que Juvencio queria que ele levasse uma carta a alguém chamado Sebastião Cordeiro. Ninguém sabia quem era. Dias depois, o cartório encontrou nos registros um nome antigo: Sebastião Cordeiro, trineto do coronel. Ele estava vivo. E morava ali perto, isolado, como um eremita. Quando a notícia se espalhou, todos souberam que o fim estava próximo. Sebastião Cordeiro era um homem esquecido pelo tempo, com olhos fundos e pele queimada de sol. Morava num barraco no alto do morro, rodeado por espantalhos virados para dentro, como se guardassem ele mesmo. Quando ouviu falar da carta, chorou sem saber por quê. Cauê foi levado até ele. Com medo, entregou o pedaço de couro onde as palavras estavam escritas em sangue seco. Sebastião leu e caiu de joelhos. Aquilo era uma confissão. Uma carta escrita por seu tataravô antes de morrer, onde admitia o crime e amaldiçoava o próprio nome. A carta dizia que apenas o sangue do traidor poderia libertar o vaqueiro da terra. Era preciso um sacrifício. Sebastião sabia o que tinha que fazer. Pediu apenas uma noite para rezar. Quando amanheceu, foi até a fazenda, sozinho, vestido com roupas brancas. Lá, na frente do tronco onde Juvencio morreu, Sebastião se ajoelhou e cantou a mesma música de vaquejada que o velho vaqueiro cantava em vida. Depois, abriu o peito com um facão. O chão tremeu. O céu escureceu. E o cavalo sem olhos apareceu. O vaqueiro desceu, caminhou até o corpo e o tocou com a mão de osso. Seus olhos apagaram-se. Ele então virou-se para a vila, ergueu o chapéu e desapareceu na névoa, que se dissipou aos poucos com o nascer do sol. Pela primeira vez em meses, o silêncio voltou. Cauê ficou em silêncio por semanas, mas então falou: ele foi embora. Mas disse que volta se for esquecido. Ninguém ousou apagar o nome de Sebastião da lápide que colocaram no tronco, agora altar de memória. A fazenda dos Cordeiros foi selada com correntes de ferro bento. Ninguém mais ousou entrar. E mesmo assim, em algumas noites,
Ouve-se o eco de um berrante perdido entre as árvores. Passaram-se 7 anos. Santa Malvina voltou a ser um vilarejo tranquilo, com crianças brincando na praça e missas cheias aos domingos. Mas havia um medo silencioso, um respeito sagrado. Ninguém falava o nome de Juvencio alto demais. E todos mantinham ferraduras viradas na porta. Cauê cresceu, tornou-se vaqueiro também. Mas nunca tirava o chapéu, mesmo dentro da igreja. Dizem que ele ainda ouve o som do berrante em sonhos e conversa com cavalos de olhos vazios nas noites de lua cheia. Alguns acham que o vaqueiro deixou algo dentro dele. Num festival de folclore, um visitante zombou da história, dizendo que era só lenda de gente ignorante. 3 dias depois, seu carro foi encontrado em chamas, com marcas de cascos no asfalto. Não houve corpo. Só palha, muita palha. Dona Ritinha morreu com 104 anos, sussurrando que ele ainda cavalga nos campos onde o sangue foi derramado. Foi enterrada ao lado de Sebastião. Em sua lápide, escreveram: aqui jaz quem guardou a fronteira entre os vivos e os mortos. A rádio da vila, reativada por um grupo de jovens, ainda evita tocar música secular à noite. Um deles tentou uma vez, e a transmissão caiu com um som de chicotadas cortando o ar. A lenda do vaqueiro fantasma virou conto de terror, peça de teatro, até podcast. Mas em Santa Malvina, não é brincadeira. É lembrança. É aviso. E na estrada de barro, se você ouvir cascos, não olhe. Apenas reze. Se você sente que essa história merece continuar sendo contada, considere nos apoiar no Apoia-se. Com sua ajuda, podemos trazer mais histórias sombrias como esta à tona, explorando os mistérios que assombram nossa imaginação. https://apoia.se/aleatoriode